Estadion é um site que está presente em quatro grandes regiões do estado: Campinas, São Carlos, Araraquara e Ribeirão Preto. E hoje a gente inicia a série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado de São Paulo. A ordem das entrevistas foi definida pela última pesquisa do Datafolha, divulgada no dia 22, quarta-feira passada. E o primeiro entrevistado é o candidato João Dória, da coligação Acelera São Paulo, candidato do PSDB. Candidato, eu queria começar com a seguinte pergunta. O seu plano de governo prevê uma parceria público-privada para o sistema penitenciário. O sistema penitenciário em São Paulo atualmente consome cerca de 4,5 bilhões por ano. Eu queria que você detalhasse essa parceria, como o senhor pretende fazer isso e o que seria feito com esse dinheiro que viria para os cofres públicos. Fernando, boa tarde. Boa tarde aos que nos acompanham. O modelo que nós vamos adotar gradualmente, eu quero ressaltar que será feito gradualmente, é um modelo que foi implantado em Minas Gerais, Fernando, em Ribeirão das Neves, um modelo de PPP. É o mesmo modelo que existe nos Estados Unidos, existe na Alemanha e no Japão, um sistema prisional onde as prisões são construídas e administradas pelo setor privado. O Estado e o município cedem o espaço físico, a área física, e fazem a proteção externa. A proteção interna, a construção, a administração do sistema penitenciário é feito pelo setor privado. Os presos trabalham, todos eles são obrigados a trabalhar. Você tem, com isso, a remissão da pena gradual, para cada 3 dias de trabalho, 1 dia menos de pena. Parte vai para uma poupança para ele ou para a família, caso ele tenha família, e a outra parte irá para cobrir os custos do Estado com a sua própria manutenção. Isso também é uma inovação. Todos eles terão cursos profissionalizantes dentro desse regime prisional e terão também a oportunidade para as orações. A experiência de Minas mostra que a prática da oração, tanto no catolicismo, no evangélico ou em outras religiões, melhora e acalma aqueles que estão no sistema prisional. E o trabalho também porque foca. A pessoa não fica pensando nem no crime, nem planejando, nem em depressão. Ele fica focado no trabalho e na oportunidade do estudo e também das orações. As condições são boas, são higiênicas, boas, limpas, monitoramento eletrônico 24 horas por dia. E apenas para que você tenha uma ideia, Luiz, nesse sistema prisional de Ribeirão das Neves, uma única fuga em 5 anos. Nenhuma manifestação, nenhuma revolta, nenhum sentimento que pudesse contestar esta opção como uma opção adequada, seja do ponto de vista humanitário, seja do ponto de vista do resgate ao direito à vida do prisioneiro, mas lá ele tem que trabalhar. Então, gradualmente, essa será a implantação que nós vamos fazer aqui em São Paulo. Lá não entra celular, não há entrada de coisas irregulares, funciona muito bem e é um sistema que, aplicado aqui no Brasil, operou de maneira muito bem aprovada em Minas Gerais, repito, que é o sistema que existe na Alemanha, nos Estados Unidos e no Japão. Candidato, o senhor assumiu a Prefeitura de São Paulo ano passado também com um projeto ambicioso de concessões e privatizações. E o senhor deixou o governo 1 ano e 4 meses depois, sem que nenhuma fosse concluída. Como é que a gente pode esperar que vai dar certo agora no governo do Estado? Olha, Luiz, eu acelero, mas eu não sou mágico, né? Os programas de privatização, eles têm que obedecer um rito. Você tem que aprovar na Câmara Municipal, você tem que fazer audiências públicas, ouvir a população, ouvir a comunidade, debater, planejar, discutir, para implantar. Em 1 ano e 4 meses, nós fizemos essa etapa toda inicial de pré-aprovação na Câmara, alguns projetos, inclusive, já aprovados na Câmara Municipal de São Paulo, por exemplo, do Parque AMB, Interlagos, o Pacaembu, projetos que agora, neste ano, o Bruno Covas, que é o meu sucessor, começa a fazer a implantação de PPPs, parcerias público-privadas, concessões e privatizações. No meio do caminho você tem sempre manifestações do Tribunal de Contas, promotoria pública, faz parte, gostando ou não, governo é assim, você tem que ouvir muita gente e há um processo que nem sempre segue a velocidade que se deseja. Mas São Paulo está fazendo o mais vigoroso programa de privatização que o município já fez no Brasil em qualquer tempo. Eu defendo o Estado menor, eu defendo o governo menor, mais eficiente, mais focado em saúde, em educação, habitação, transporte e segurança pública e nas demais áreas colocar o setor privado. É assim que acontece nos Estados Unidos,
um país onde a eficiência do governo é reconhecida pelas pessoas que pagam seus impostos e têm, em contrapartida, mais eficiência. Mas isso se faz em governos menores. Não adianta você ter governos enormes, grandiosos, que abrigam pessoas que não trabalham, ou pessoas ineficientes, ou pessoas inescrupulosas. Quando você tem estruturas menores e mais eficientes, elas tendem a ser melhores e mais transparentes. E eu faço enfaticamente essa defesa. E é exatamente isso que faremos no governo do Estado de São Paulo também. Vamos ter um amplo programa de desestatização do Estado, dando sequência àquilo que, aliás, já fez o governador Geraldo Alckmin ao longo de 3 governos. Vale lembrar, Fernando, que São Paulo, das 20 melhores estradas do Brasil, 18 são em São Paulo. E todas elas são privadas, são administradas por empresas privadas. Vamos levar isso para as ferrovias, para as hidrovias, para os aeroportos regionais, todos eles serão privatizados. Todos os sistemas de balsas no litoral sul, no litoral central e litoral norte de São Paulo, elas serão privatizadas. Com isso nós vamos ter, inclusive, tarifas menores, porque a tarifa flexível vai permitir aquilo que hoje o governo não consegue fazer, porque não tem tecnologia, não tem recursos para fazer esses investimentos. Então eu acredito, mais uma vez, Estado menor, mais eficiente, mais transparente em benefício das pessoas. Exato, lembrando mais uma vez que a gente fala aqui para as 4 regiões do Cidadão, Araraquara, São Carlos, Ribeirão Preto e Campinas, a gente tem uma pergunta do nosso colega Cláudio Dias, que ele é editor do Cidadão de São Carlos e Araraquara, representando a região central. Ele tem uma pergunta para o senhor, a gente vai acompanhar aqui. Vamos ver. Só um minutinho, desculpa. Estourou o áudio. Só um minutinho. Vamos tentar de novo. Caso do Bull. Você tem a pergunta escrita? A pergunta é sobre segurança nas escolas, ronda escolar e para conter casos de violência que acontecem nas escolas, com professores, estudantes, também dentro e fora das escolas. Luiz, vou responder. A gente não conseguiu aqui ouvir a pergunta do Cláudio, mas ele deve estar nos acompanhando em São Carlos. Cláudio, a ronda escolar é uma missão da Guarda Municipal. E eu defendo uma integração entre a Polícia Civil, a Polícia Militar e as guardas municipais, em todo o estado de São Paulo. Exatamente o que fizemos, Luiz Fernando, lá em São Paulo, capital, quando integramos a Guarda Civil Metropolitana com a Polícia Militar e a Polícia Civil, para garantir, assim, primeiro, uma articulação planejada de ações, depois comunicação rápida, comunicação por canais de rádio imediato. Defenda a ronda escolar, ela é muito importante, assim como a ronda em torno de hospitais municipais, das AMES, das UBS, unidades básicas de saúde, para garantir não apenas aos usuários, às pessoas, aos cidadãos que se dirigem a esses serviços públicos, como também aos próprios funcionários, professores, gestores, no caso das escolas, e funcionários que atuam nas escolas, como também funcionários, médicos, enfermeiros das unidades de saúde. Essa integração é muito importante, ela vai ajudar e cooperar com as guardas municipais, inovando, coisa que hoje não existe, mas que a partir de janeiro nós vamos implantar dentro do nosso programa de segurança pública para o estado de São Paulo. Inclusive, candidato, a pergunta que vem lá de Ribeirão Preto é sobre as AMEs. Parece que há 11 anos a região de Ribeirão Preto especialmente espera por uma AME que ainda não foi construída. A gente queria saber se isso está nos planos de governo, especificamente o nome para Ribeirão. Inclusive, tem muitos leitores aqui acompanhando o vídeo perguntando sobre isso também lá em Ribeirão Preto. A Ribeirão Preto é uma cidade muito importante. Eu estive lá essa semana, inclusive. As AMEs serão implantadas e uma ou duas das AMEs serão qualificadas como hospitais essenciais, Luiz Fernando, porque elas vão operar em condições de 24 horas por dia e permitindo um atendimento melhor à população nas especialidades que elas precisam, especialidades da família, desde pediatria para as crianças até oncologia no tratamento, na análise, no tratamento de câncer ou nas ações preventivas de mamografias para as mulheres, exatamente para prevenir ou dar o tratamento necessário ao câncer de mama. Então, o programa dos hospitais essenciais
será uma das nossas prioridades no plano de saúde, no âmbito dos municípios aqui no estado de São Paulo. Exato. Voltando agora a Campinas, tem uma demanda grande da cidade aqui na área de segurança, que é uma DDM 24 horas. Campinas é a única cidade fora a capital que tem 2 DDMs, tem 2 unidades da DDM, mas nenhuma delas funciona em esquema de plantão. No debate da última sexta-feira, o senhor citou que planeja construir 40 DDMs em esquema de plantão, se me corrigir se estiver errado. Não, está correto. Eu queria saber como fazer isso, porque a gente junta isso, a informação de que aqui, pelo menos na região de Campinas, o déficit da Polícia Civil é de 246 policiais, isso segundo os dados mais atualizados do sindicato. Não seria melhor sanar primeiro esse déficit para depois pensar em ampliar esse serviço no caso das DDMs? Luiz, é possível fazer as duas coisas. Primeiro, ampliar a delegacia da mulher nas cidades onde elas não existem. Depois, ter pelo menos uma delegacia, no mínimo uma delegacia da mulher, funcionando 24 horas por dia. Não é razoável, e eu reconheço, que uma mulher sendo agredida ou sendo vítima de agressão doméstica ou aonde for, não tenha a chance de ir a uma delegacia de noite ou de madrugada. O crime não escolhe a hora para proceder à agressão, então é razoável que se tenha pelo menos uma unidade funcionando. Depois, nós temos que ampliar o quadro da Polícia Civil no estado de São Paulo. Também reconheço de que, ao longo dos anos, houve uma diminuição desse quadro, e a população aumentou e o quadro diminuiu. Há uma defasagem, nós temos que gradualmente recuperar a Polícia Civil com mais pessoas trabalhando, inclusive num padrão de qualidade melhor do que o atual. Por isso nós vamos usar o padrão poupa-tempo de atendimento, porque quando você vai a uma delegacia de polícia, Luiz, homem, mulher, jovem, você vai muito machucado psicologicamente. Ninguém vai a uma delegacia no seu estado emocional normal. Você foi vítima de um roubo, de um latrocínio. Alguma situação você vivenciou, ou você experimentou, ou você foi vítima. Então você vai abalado emocionalmente. É preciso que você tenha ali um bom atendimento e as condições da Polícia Civil também sejam adequadas. Equipamentos, computadores, rádios, sistemas, softwares. Então, nós vamos fazer um amplo investimento nessa área da Polícia Civil, assim como na Polícia Militar também. Tanto é que nós anunciamos, eu quero repetir aqui para vocês, que vamos ter os BAEPs, os Batalhões Especiais da Polícia Militar. Como temos aqui em Campinas, só que hoje São Paulo tem 5, nós vamos ter 22, vamos ter mais 17. E ao lado dos BAEPs também teremos os DEICs regionais. Os DEICs são os departamentos estaduais, o Departamento Estadual de Polícia Investigativa. Porque quando você investiga, primeiro você elucida o crime e pega o ladrão e aprisiona. E depois você evita que aquele crime possa ser cometido mais uma vez pela mesma quadrilha ou pelo mesmo cidadão, e você estabelece também mecanismos de defesa para aquela ação criminosa. Mas é muito importante que nós temos que melhorar gradualmente a condição salarial do policial civil, do policial militar, e reequipar a Polícia Militar e a Polícia Civil do ponto de vista de contingente. E igualmente em veículos, rádios, drones, armas, coletes à prova de bala e equipamentos de defesa e pronta resposta. Então, falando um pouco de saúde, a gente tem aqui em Campinas uma situação que talvez seja meio sui generis. O Estado investe muito, mas a maioria da verba vai para a Unicamp, para o Hospital de Clínicas da Unicamp, que presta um excelente atendimento de alta complexidade, referência em transplantes, mas acaba pegando a maior fatia do bolo da verba da saúde do Estado para a região. Tem como fazer um planejamento para que os recursos sejam também aproveitados em outras frentes? Fernando, sua observação é correta. O Unicamp faz realmente um excelente trabalho na área da saúde aqui em Campinas. Mas é preciso ter um olhar também para as outras unidades estaduais e também municipais. Vamos falar aqui da região metropolitana de Campinas, com quase 4 milhões de habitantes, ou cerca de 4 milhões de habitantes. É importante apoiar os municípios, eu acredito muito na municipalização da saúde, mas não apenas na nomenclatura, é preciso apoiar com gestão e apoiar com recursos, para que os municípios possam oferecer melhores condições, sobretudo a população mais carente, que é a que demanda mais a saúde. As pessoas desempregadas não têm plano de saúde, as pessoas subempregadas, ambulantes ou aqueles que têm trabalhos episódicos não têm planos de saúde, dependem fundamentalmente de uma boa assistência médica feita pelo Estado. E o Estado aí é Prefeitura e Governo do Estado. Com isso, nós teremos também melhores condições para reivindicar do Ministério da Saúde mais verbas para a saúde em São Paulo.
E aí não é para privilegiar São Paulo, é que nós temos 45 milhões de habitantes no estado. É uma população, é a maior população do país concentradamente num estado. E São Paulo não é dos paulistas, São Paulo é dos brasileiros, eu sempre lembro isso. Aqui nós temos nordestinos, nortistas, sulistas, gente do centro-oeste, gente do sudeste, gente de toda parte. Nós temos que ter mais recursos públicos do governo do estado destinados à saúde pública. E essa capilaridade, como eu chamei, para que o sistema de atendimento público seja melhor, mais eficiente. Inclusive nos medicamentos, Luciana, embora você não tenha perguntado, também temos a preocupação de disponibilizar remédios. As pessoas pobres, as pessoas mais humildes, mais necessitadas, tomam medicamentos de uso contínuo. Elas não podem ter a interrupção disso pela falta de medicamento nas farmácias públicas. O projeto do remédio rápido vai permitir que estes medicamentos e os insumos estejam disponíveis nas farmácias municipais. Falando ainda da Unicamp, candidato, o déficit previsto para a Unicamp esse ano é de 238 milhões. A gente sabe que o financiamento das universidades públicas, a Unicamp, a USP e a Unesp, vem do dinheiro do ICMS. Isso acaba sendo bom, mas também acaba sendo ruim quando a arrecadação cai no momento de crise como que a gente está passando. Como melhorar a gestão das universidades públicas para que elas voltem a ser aquele centro de referência, de pesquisa? E aproveitando, pegando para a nossa pergunta, eu queria saber qual é o planejamento do senhor para a área de pesquisa, para bolsas, FAPESP, para que impulsione novamente o ensino superior. Excelente. Você colocou bem. As universidades em São Paulo têm autonomia. Elas têm quase 10% do ICMS, isso por lei. Aliás, é a Constituição Estadual. O Estado é obrigado a disponibilizar às universidades quase 10% de toda a sua arrecadação de ICMS. E elas têm autonomia também por lei. O que nós precisamos, Luciano, é melhorar a qualidade da gestão. Eu não vou ensinar, evidentemente, reitores de universidades a melhorarem a sua gestão. Percebo até que o reitor aqui da Unicamp faz um esforço grande para redução de despesas e otimização de resultados com os recursos que possui. E é importante também que nós possamos ter doações privadas para que as universidades possam complementar os seus orçamentos. E até, como acontece nos Estados Unidos, ex-alunos que cresceram, se desenvolveram financeiramente, possam destinar, isso na América acontece, eu estudei nos Estados Unidos, portanto eu digo isso porque vivenciei essa experiência lá, possam destinar parte, enfim, dos seus ganhos, dos seus recursos, da sua condição de vida privilegiada, para as universidades que ajudaram, através do ensino, a que eles se tornassem pessoas de sucesso. Mas é melhoria na qualidade de gestão. Recursos já estão definidos pela própria Constituição Estadual. Investir na qualidade de gestão, e a minha percepção é de que aqui a reitoria da Unicamp vem fazendo um esforço no melhor sentido de reduzir despesas e otimizar resultados.